paz do Senhor, amém? E o Evangelho deste segundo domingo de 2025, 12 de janeiro de 2005, o domingo do batismo do Senhor, encontra-se em Lucas capítulo 3, os versículos 15 a 16 e depois do 21 a 22. O testemunho de João a respeito de Cristo, o batismo de Jesus. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo, e enquanto orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sereis batizados do Espírito Santo, a palavra dos ouvidos ao coração, a semente na terra, Lucas 3, 16 e 22. A liturgia de hoje celebra o batismo de Jesus por João Batista. O Senhor mergulhou profundamente na nossa humanidade, nos deu a vida, em troca nos resgatou da nossa condição de morte. Ele nos ama e quer unir-se a nós. Como nós não podíamos subir até ele desceu até nós. A cena do batismo é uma variação do mistério da encarnação. Ele se fez humano, solidário conosco em tudo, menos no pecado, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, solidários em tudo com ele. O povo estava na expectativa. Os anos que antecederam a vida de Jesus eram de uma grande expectativa. Malaquias, cerca de 300 a.C., foi o último profeta. Dizia-se que a profecia de Israel estava morta ou silenciada. O Salmo 74 lamentava: já não vemos mais sinais, não existem mais profetas. Salmo 74, 9. Esperava-se pela vida de algum profeta. Era como se o céu estivesse fechado e o último livro do Antigo Testamento terminava justamente anunciando o retorno de Elias, o advento do tempo messiânico. Jesus não seria o Messias? O povo depositou as expectativas de João Batista. De fato, ele surgiu como novidade com todos os traços dos antigos profetas da Bíblia. João é o protótipo de homem que Deus preparou para estar dentro de sua face, Jesus, e para os outros com acesso a ele. João é a pessoa pronta para acolher o Senhor que vem. No Batista, a espera da promessa e cumprimento aproximam-se de forma dramática. João percorre a região do Jordão, porta de entrada da terra prometida. O dado geográfico transmuta-se em dado teológico. João Batista é o último profeta antes do cumprimento da promessa. Eu o batizo com água. O batismo de João é um batismo de conversão e de penitência. A imersão na água cumpriu um ritual com um significado muito grande. A pessoa descer a água para se ver como uma criatura nova, lavada, purificada dos pecados. Descer o homem velho e subir o homem novo, regenerado pela graça de Deus. Virá aquele mais forte do que eu. A potência é um atributo divino. É o Senhor o forte e valente. O Senhor o valente nas batalhas. Salmo 24, 8. Lucas dirá mais adiante que Jesus é mais forte que o demônio. No capítulo 22, é o mesmo termo grego utilizado aqui. Ele nos batizará no Espírito Santo no fogo. Será o novo batismo cristão que terá início em Pentecostes, capítulo 2, onde o Espírito Santo descerá como língua de fogo. O fogo é a símbolo da santidade de Deus. Jesus também recebeu o batismo. Se o batismo de João Batista era para a conversão e remissão dos pecados, por que ele nos fez batizar se nós confessamos que Jesus era igual a nós em tudo menos pecado? Jesus se torna solidário com toda a humanidade. Ele desceu das águas, carrega sobre si os pecados e os sofrimentos de toda a humanidade. Jesus assumiu a missão do céu superior de Isaías, que veio tomar sobre si a expiação dos pecados. Tirar o ser humano nos males temporais, que são a consequência e a pena do pecado. Enquanto orava, o céu se abriu. Lucas ressalta a atitude de Jesus na oração, como veremos em outros momentos desse livro de sua vida. Ele também ensina seus discípulos a orar. Se a falta de profecia indicava que os céus se fecharam, a voz que vem do céu demonstra que Deus continua enviando seus mensageiros fazendo ouvir a sua voz. Há uma comunicação do céu e da terra. Realiza-se a assunto do profeta Isaías. Oxalá se abrisse os céus e descesse. Isaías 19. O Espírito Santo desceu com pomba. A imagem da pomba pode ser ao contrário da águia, símbolo dos romanos que traziam a guerra em vez de paz, mas ressoa no início da criação, onde o Espírito pairava sobre as águas, e sobretudo remete à pomba lançada por Noé no tempo do dilúvio. Esta imagem será recordada por Pedro, que veio partindo da imagem da humanidade purificada subindo das águas. Abre-se um novo tempo no qual o Espírito Santo repousa sobre o Messias. Lucas insiste no aspecto corpóreo do Espírito
fato, em Jesus, sobre o qual desceu o batismo do Espírito, a vida de Deus realmente se tornou visível, tomou forma corpórea. No batismo, cada cristão se torna corporalmente portador de Deus, à semelhança de Jesus. Nós nos tornamos templo de Deus e morada do Espírito. Tu és meu filho amado, em ti põe o meu querer. A voz do céu, tão frequente no Antigo Testamento, ressoa novamente aqui e vai ser ouvida novamente na transfiguração. Este é meu filho, o eleito, ouviu. Ver as semelhanças e diferenças. No batismo, a voz é para Jesus. Na transfiguração, é para nós. Depois a voz do céu se cala, para dar lugar à palavra que se encarnou. É a Jesus que devemos escutar. Celebrar o batismo de Jesus nos faz refletir sobre o sentido do nosso batismo. Ser batizado significa ser mergulhado e as profundezas. O batismo representa o destino de toda a realidade humana, que mais cedo ou mais tarde é tragada pelo caos do qual foi arrancada. O batismo exprime o reconhecimento do limite próprio da criatura que se reconhece limitado no mortal. O reconhecimento, porém, da própria morte vem acompanhado pela constatação da morte. O desejo de vida fala mais alto, é marca registrada do ser humano. Ele reconhece que não é Deus, pois é mortal, mas deseja ser como ele, imortal, porque criado a sua imagem e semelhança. O profeta anônimo que procurou filhos de Babilônia anuncia ao povo a vinda do Senhor, o tempo da salvação, a revelação da glória do Senhor. João Batista anuncia a vinda do mais forte, que ele quer batizar no Espírito Santo. A carta a Tito proclama que a vida do mundo e da graça de Deus, isto é, Jesus Cristo, a manifestação histórica da bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, destina-se a ensinar os que querem viver neste mundo na esfera do reino. O batismo, a água que renova e regenera o Espírito Santo, imergindo em Cristo e reduz o cristão na vida de Cristo. Lucas não apresenta a narração do batismo de Jesus por ordem de Jesus, mas o evoca apenas afirmando que já aconteceu, segundo Lucas de fato, e Jesus que dele o seu de sua mãe mergulhou no Espírito Santo, e João Batista no seu de Isabel no momento da visitação. A redação lucana, João Batista torna-se uma espécie de cristão anteliteira, um pregador itinerante que anuncia o Evangelho. Para Lucas é mais importante a experiência da oração de Jesus que a sua imersão nas águas do Jordão. Tanto que o texto evangélico de hoje pode dar a ocasião para uma meditação sobre a oração. A oração é a experiência da comunhão com Deus e Pai. A abertura dos céus que acompanha a oração de Jesus diz que a comunhão entre céu e terra expressa pela descida do Espírito Santo sobre Jesus e pelo seu permanecer sobre ele. Biblicamente foi feito o Espírito e a livre vontade de Deus de comunicar com os homens e ter comunhão com eles. Aliás, a oração cristã é a experiência do Deus Trinitário, a acolhida do Espírito e a escuta da voz alta. O voz do Pai confirma Jesus na sua qualidade como Filho de Deus. A oração cristã é a relação com Deus e o Filho, Jesus Cristo por meio do Espírito. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos não é senão a arte da relação criada com Deus Pai. Jesus, o próprio Jesus, conhece Deus com o Pai através da escuta da sua palavra. Não é difícil captar através da voz celeste. Uma combinação de 3 citações bíblicas. Tu és meu filho, Salmo 2,7. O amado, Gênesis 2,22. Em ti põe o que eu querer. Isaías 42,1. Que decodificada nos faz remontar a experiência de oração de Jesus na escuta das Escrituras. Escrituras que Jesus lia e escutava para que nos diz assim: Tu és meu filho, eu te ponho o meu querer. E as quais respondia sempre com as mesmas escrituras, com as palavras: Tu és meu Pai. As escrituras fazem, portanto, a oração como um diálogo com o Pai e o Filho, sendo entre Deus e o crente. Se Marcos e Mateus, narrando o episódio do batismo de Jesus no Jordão, privilegiam a imagem materna do nascimento e do da saída de Jesus nas águas, Lucas, sublinhando a oração de Jesus e a escuta da voz divina, atribui maior peso simbólica paterna. A experiência primordial do Pai que o menino faz é sempre medida pela palavra, portanto, pela palavra e pela voz. A oração cristã mediada pela palavra e dirigida ao Deus Pai não será jamais exclusão com o divino, mas comunhão na diferença e na distância entre a criatura e o Criador. A oração é lugar de discernimento da própria vocação e missão. As palavras da Escritura em caminho, a identidade e a missão de Jesus em direção ao caminho do Senhor, um caminho de sofrimento e morte, na trilha do céu do Senhor, anunciado por Isaías. Sobretudo, a oração para Jesus como para o cristão é a ocasião de conhecer o amor de Deus. Tu és meu filho amado, sendo antes de tudo escuta da palavra de Deus. A oração é a abertura da comunhão, é o amor que vem de Deus e que se exprime no seu Espírito e na sua palavra. Experiência de amor recebido. A oração torna-se lugar de nascimento sempre renovado. O segmento de Cristo sobre a ação do Espírito Santo. Reflexão número 1. Qual o propósito do Espírito Santo me inspira a fazer hoje para com Deus, para com o Evangelho de cada dia? Número 2. Ao dizer depois de me virá, e é como se não se despedisse dos seus discípulos. E eu consigo andar sozinho ou preciso sempre que alguém me instrua e me carregue? Número 3. Eu tenho feito essa experiência de me sentir e me saber amado por Deus? Oremos.
Senhor Jesus, eu te louvo porque estes dias de oração foram para mim como um rio Jordão. Obrigado por teres me lavado, por nasceres na minha vida, por tua estrela ter brilhado em mim durante este dia do tempo de Natal. Quero agora pedir a graça de perseverar para que venha o teu Espírito sobre mim. Obrigado, Senhor, porque nunca deixas de me chamar de meu bem-amado. Obrigado pelo teu amor derramado em meu coração e pelo teu Espírito em mim, que me leva a dizer: Abba, Pai, amém, aleluia. E não te esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim, agradecer a essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.